Saudações, terráqueos! De vez em quando vocês vão ouvir um barulho aí, mas é porque quarentena tá todo mundo aqui. Eu vou pedir pra Net, coloca aquela imagem que eu te mandei aí. Tá vendo essa imagem aí? Eu queria dizer que esse desenho é meu, que essa imagem é minha, mas obviamente não é. Esse desenho aí é do Alex Ross. Pra quem não conhece, dá uma pesquisada na internet. Aqui, ó. Alex Ross. Não vou pedir até pra Net escrever aí, porque minha letra é horrível. Põe aí de novo, Net, o Alex Ross. Esse aí é o incrível Hulk do Alex Ross. Esse nível aí é o nível que todo mundo quer chegar. Pra que eu tô mostrando essa imagem pra vocês? Pra vocês desistirem logo no começo? Não, mas é que pra vocês verem o nível que vocês precisam chegar dependendo do que vocês querem fazer da vida. Bom, se vocês querem ir pra HQ, aí tá um bom nível pra se chegar. Eu não tô nesse nível, tanto é que eu não tô usando um desenho meu. Eu ia usar um desenho meu, mas não sei se dá pra ver direito. O esquerdo ele tá inchado, dá pra ver aqui, ó. Eu ando desenhando demais esses dias, eu tomei um anti-inflamatório, mesmo assim ele tá inchado, mas tá menos dolorido. Tanto é que eu deveria ter feito ontem o desenho da floresta lá pro desafio da Faber-Castell, que era em outubro, mas eu tô fazendo em novembro porque eu comecei o canal agora em novembro, né? O desafio de ontem era a floresta, vou desenhar a floresta agora junto com vocês. Por quê? Porque já vamos unir o útil ao agradável, assim a minha tendinite não reclama tanto. De novo, eu estou com o celular aqui na minha cara, aqui a minha testa, estou olhando para o papel através do celular. Mas se eu coloco o rosto assim um pouquinho de lado, eu consigo enxergar o papel. Então vamos ver o que dá para fazer aí a nova configuração. Peguei aqui um lápis 2B, mas eu acho que eu vou mesmo usar o grafite que tá aqui, que é um grafite 3B, que eu acho que é um pouco mais escuro. A gente já superou a fase mais difícil, saí do zero. Eu acho que se vocês assistiram todas as videoaulas que eu gravei até agora, vocês já não estão mais no zero. Principalmente se vocês, além de assistir, estão treinando. E lembra lá naquela primeira aula que eu fiz no papel, que eu falei de perspectiva, que a gente desenha uns predinhos meio isolados, meio bobos? Aquilo lá é o princípio básico para vocês entenderem um pouco da perspectiva. E eu falei, perspectiva é chato, é difícil e tem que saber. Por quê? O chato, se você pega esse desenho aí do Alex Ross, ele fez muita capa principalmente pra Vertigo, pra DC, mas esse aí eu peguei porque eu gosto da Marvel. Eu não conheço muitos trabalhos do Alex Ross na Marvel, procurando a Marvel, eu achei esse Hulk ficou bem legal. Mas vocês procuram ele bastante ali, ele faz bastante fantasma, ele faz bastante Liga da Justiça. Acho que não é da época de vocês o Fantasma, eu era muito fã do Fantasma. É muito bom as histórias em quadrinho. Eu falo que é tipo Pantera Negra da DC, só que ele é branco. Pra chegar nesse nível, que eu aposto que vocês querem chegar nesse nível aí desse Hulk que tá agora na tela. Ainda tá, né, Net? Vou falar quando for pra você tirar. Então, assim, não tem como você chegar nesse nível aí do Alex Ross, desse Hulk, por exemplo, de qualquer outro desenho dele que você procure, ou de qualquer outro profissional, sem você saber o básico. Imagina você desenhar desse jeito aí, põe ele pequenininho aqui, Net. Imagina você desenha desse jeito aí. Você acha que você vai conseguir, se você não souber desenhar, pelo menos uma caixinha? Sem ela ficar tortinha? Não vai, né? Então pode tirar, Net, valeu. Então o que acontece? A gente vai ter que treinar perspectiva. Tranquilex? Então para isso, próximo passo é desenhar as árvores. Então eu vou colocar aqui, ó, uma linha do horizonte. Vamos botar aqui uns pontinhos de fuga. Pelo menos para a gente começar. Então lembra que quando a gente fez a rua, a gente botava um ponto aqui, definia embaixo aqui o tamanho da rua, depois ligava ali e dava essa impressão de profundidade, porque a rua ia diminuindo, a gente fazia os prédios. Lembra? A gente usava um ponto de fuga ou 2 pontos de fuga. Na verdade, tem outras formas de se fazer isso. Por exemplo, eu posso pegar aqui e fazer ela só, por exemplo, até aqui. Até porque nenhuma rua é reta. Aí eu pego e defino um outro ponto de fuga para cá. Olha como faz a curva ali.
E aqui no finalzinho eu vou definir um ponto de fuga mais longe ainda. E olha só como ficou essa estrada aqui. Tá vendo? Eu usei 1, 2, 3 pontos de fuga para fazer essa curva aqui nessa estrada, essa curva do rio, essa curva do que vocês quiserem, tá vendo? Então, dá pra gente usar vários pontos de fuga. Desenho que eu vou fazer agora, quando eu pedi para vocês tanto fazer os prédios, como para fazerem as cabeças, rostos e tudo mais, eu vi que muita gente copiou o meu. E não é para copiar, é para vocês aprenderem a técnica e usar no desenho de vocês. Para se falar um pouco mais, avançar um pouquinho mais na perspectiva, tá bom? Porque o básico tá lá na aula 0, vamos avançar um pouquinho de cada vez. É um passo de cada vez, não dá 2 passos, senão você tropeça e cai, tá bom? Pra gente começar aqui a perspectiva, a melhorar o desenho, a melhorar o enquadramento para tua composição e até mesmo para você fazer aquele rosto legal, sombreado, você precisa entender o que? A tridimensão. E para isso tem que estudar muita perspectiva. Não adianta só estudar luz e sombra, senão você vai sempre depender de uma referência e não é bom ficar preso à referência. Tranquilo? Então vamos fazer o que? O tema que vocês vão desenhar vai ser uma floresta sombria. Ah, tem que ser sombria? Tem que parecer filme de terror. Por quê? Porque quando a gente desenha uma árvorezinha, vamos fazer árvore? Vocês estão acostumados, né? Normalmente põe ali um tronco. E a árvore fica mais ou menos assim. Se vocês estiverem pintando um quadro ali de tinta acrílica ou tinta a óleo e essa árvore estiver lá no fundo, não tem problema você deixar a árvorezinha assim. O problema é que se você tiver no desenho, na ilustração, e essa árvore ela não for só o fundo, ela for um cenário, aí não compensa muito você tirar a propriedades da árvore que podem ser muito interessantes. Quando a gente fala de algo sombrio, a gente já imagina logo o quê? As árvores mortas. Então vamos começar aqui com uma árvore, tá? Eu não vou fazer aquela árvore cônica, aquela árvore que sobe retinha assim, ó. Que esse tipo de árvore aqui é mais pra gente enfiar ali nos fundos. Vocês podem até colocar esse tipo de árvore lá no fundo, mas vamos deixar umas árvores em destaque, umas árvores mortas. Aí eu apagar com a borracha, sendo que eu tô sem suporte aqui, é complicado. Eu vou tentar apagar com limpa-tipos, até porque se suavizar vocês aí não vão enxergar. Esse aqui é o limpa-tipo, para quem não sabe usar, ó, só dá uma esfregada que suaviza, fica clarinho. Eu tô enxergando, mas aposto que vocês não estão enxergando tanto. Então, acabei de olhar pelo celular que tá na minha cara. Então, vamos fazer uma composição com algumas árvores. Pode fazer meia dúzia de árvores diferentes, mas elas precisam estar mortas. Para isso, começa a se orientar. Vocês vão ter que sombrear essa, tá? Se orienta ali pela perspectiva. Então vamos lá, a parte de baixo dessa árvore aqui ela é um pouquinho mais grossa, depois ali em cima ela começa, aí essa árvore vai mudar um pouquinho aqui para esse lado, ela deu uma entortada, diminuiu, a partir daqui eu vou criar alguns galhos. Se você parar para refletir, esses galhos eles vão estar agora em pontos de fuga cada vez mais diferentes. Esse aqui vai para cá, aí eu vou ligar. Então, a árvore, quando ela tá morta, quando você não vê mais folhagem nela, dá para se brincar com muita coisa. Ó, esse aqui apontou para cá, vamos apontar para cima, tirar um galho aqui, e depois a gente faz os galinhos extra. E aí depois vocês vão tirando assim, ó, alguns galhos.
E a coisa mais legal na árvore de filme de terror ou de ilustração de terror é aquela raiz bem característica da árvore. Olha só, a gente tira assim caixinhas. E aí vamos escurecer aqui, se bem que já estou fazendo bastante escuro para vocês enxergarem. Olha só como você colocar essas raízes, elas são bastante tenebrosas. A raiz mais difícil de se fazer é essa raiz voltada aqui para frente, porque você tem que pensar na caixinha vista de frente. E aí vai entortar ela ainda vista de frente. Aí na hora que você preencher, vai ficar feio, por quê? Porque não tem uma iluminação muito boa, então eu não posso me dar o luxo de já fazer ele claro para depois escurecer. Eu tenho que fazer escuro, senão vocês não vão enxergar as marcações. Tá vendo, ó? Eu penso na caixinha. Então, se vocês ainda não sabem fazer aquele exercício das caixinhas que eu passei lá na aula 0, que tá lá como, acho que é aula 2, volta lá no exercício das caixinhas e vai fazer, senão vocês vão ter essa dificuldade de trazer essas raízes para a perspectiva. Então, floresta sombria aqui, ó, tem uma árvore morta. A minha árvore tá até um pouco torta. Eu vou ver se vocês fizeram a árvore para o mesmo lado que eu. Eu vou conferir galho a galho para ver se vocês não copiaram os meus galhos. Eu vou, tá? Vou sim, porque eu sou uma professora bem chata. Vocês têm que sair um pouquinho da cópia. Precisa sair da cópia, gente. E começar a criar os de vocês. Um segredo de coisa sombria é coisas terminando de maneira pontiaguda, tá vendo? Parece lâmina, parece navalha. Então, esse aqui vai estar prontinho lá no meu Instagram, até porque vai ser o desenho do dia ali pro ink, que era para ser ontem, tô fazendo hoje, mas em compensação acho que hoje eu vou fazer 2. Vou fazer o de ontem e o de hoje. É para não ficar ali falhando, né? De vez em quando eu vou dar uma parada e uma circulada na mão. Ó, se você quiser ser desenhista, vai chegar uma hora que por mais que você se cuide, por mais que você cuide da postura, das costas, as costas estejam ok, se você for desenhar demais, treinar demais, você pode sentir ali a tendinite. Nessas horas o desenho vai ficar um pouco tremido. Então, para, desenha só 15 minutinhos. Não passa mais que isso não, porque senão a tendinite tende a piorar. Então, essa aqui vai ser a minha floresta sombria. E eu vou encher essa folha com árvores. Árvores bem sombrias, árvores com as raízes aparecendo, com os nós na madeira bem característicos. E com os troncos fininhos e sem folha, pelo menos nas árvores de destaque. Depois aqui atrás, vou fazer aquele famoso preenchimento, sabe? Que a gente só passa lápis assim. E claro, vamos colocar alguns animais, né? Vamos deixar ali à noite, posso colocar aqui um luar, mania de colocar aqui desse lado, mas para variar posso colocar um luar aqui desse lado, uma lua cheia, né? Pode botar uma nuvem aqui, ó, saindo. Algumas nuvens. Não sei como é que eu vou fazer isso só em nanquim, né? Mas
Ink deve ser essas canetas de tinta, então acho que talvez não precise ser necessariamente preto, mas eu posso pensar aqui em usar as inks coloridas. Eu devo ter ali, acho que 12 cores. Não, não é Copic, não é nem marcador. Ele é a base de água, ele é como se fosse uma aquarelazinha, uma caneta aquarela. Então, você põe aqui as árvores genéricas, mas sempre cria um destaque. Como é que a gente cria destaque? Nesse caso aqui, o que é com o traço firme fica na frente. Isso é outra coisa que eu queria falar, até porque, por isso que normalmente nessa aula eu desenho uma floresta. Que coincidiu ali de ser justo a semana, o desenho do dia ser a floresta. Quando a gente vai desenhar, a gente tem que pensar o que? No plano da frente e no plano de fundo. A gente vai diferenciar isso como? O plano da frente, vocês vão finalizar ali com o traço, seja de lápis ou de nanquim, mais escuro. Se for nanquim, vocês vão usar ali uma ponta mais grossa. Tá? Quem tiver com as canetas graduadas, pode finalizar essa árvore ali com a 03 e a 05. E deixa a 0.05 e a 01 para fazer as de trás. E lembra sempre de dar uma achura nas de trás. Agora, se você vai resolver isso com tinta, vai fazer uma aquarela, vocês viram ali no último vídeo que eu sou ruim na aquarela, ruim pra caramba. Quer dizer, o desenho não ficou ruim, mas a pintura em si ficou. Falando agora, recomendo os pincéis, tá? Que as sobrinhas estavam falando muito alto, não deu pra deixar o áudio original e também a gente ia ficar acelerado. Não sou aquarelista, não sei aquarelar, mas valeu bastante a experiência e os pincéis, pra quem tá começando, eu recomendo. Então, se vocês forem fazer isso com qualquer tinta, se vocês forem fazer ali com uma aquarela, lembra de misturar um pouco de cinza na cor das árvores do fundo, se você for fazer colorido, mesmo de lápis de cor. Depois que você pintar, você não vai fazer o sombreamento usando ali a tabela de cores, você vai fazer o sombreamento com o preto e os cinzas. E essas linhas, elas não são muito exatas, então o que está lá no fundo, ele fica meio apagado. Me falaram que o que está na frente tem que ficar mais claro, o que está no fundo tem que ficar mais escuro. Não é bem assim, na verdade tudo depende do contraste. Muitas vezes o que está lá no fundo a gente deixa mais claro e o que vem para frente a gente deixa mais escuro. Outras vezes a gente escurece o que está atrás e deixa claro o que está na frente, que é para dar esse contraste. Então, tudo depende do que você está trabalhando. Se você está trabalhando com um plano mais claro, com um plano mais escuro, tá? Então, isso vocês têm que já ter na cabeça. De tudo que está na frente tem que ter destaque, tudo que está lá no fundo acaba sumindo, beleza? Então, essa minha floresta aqui, eu vou deixar em algum lugar. Acho que não vou deixar essa estrada aqui não, vou apagar. Mas eu vou deixar em alguns lugares para colocar alguns animais mais sombrios. No caso, os morcegos são de caverna, né? Tem morcego em árvore. Talvez vou pesquisar, colocar umas corujas, uns morcegos, uns animais ali mais sombrios. E espero que vocês façam ali o mesmo, beleza? Lembrando, animal não tira o animal da cabeça de vocês. Vão atrás de uma referência, estuda o animal com as caixinhas primeiro. Depois que vocês estudaram os animais com as caixinhas, que vocês vão ali dar alguma forma para eles. Lembra que a gente ainda não estudou animal, a gente estudou bem pouquinho ali na fase de enxergar essa construção aqui. Então, o animal ali, o mais importante é que ele fique. Vamos fazer um animalzinho aqui. O importante do animal é que ele fique ali, ó, meio que sombreado, tá? A gente ainda não tá em detalhe. Que é um gatinho, vai enxergar só a sombra, tá bom? Pode pôr ali também uma corujinha, ou seja lá o que for.
tá bom? Mas o importante é o quê? É vocês fazerem uma composição que fique tenebrosa. Tanto é que eu não vou nem terminar, que eu sei que vocês vão copiar ou tentar copiar o meu, mas vocês vão ver ele finalizado lá no Instagram, tá bom? Lembra de tentar enxergar a perspectiva dessa árvore para sombrear. Se a lua tá refletindo à noite a luz do sol, então a luz do sol tá vindo toda para esse lado. Então onde é que a gente vai sombrear? O outro lado. Se vocês estão fazendo a grafite ou pretendem finalizar a grafite, vocês vão trabalhar luz e sombra com o degradê. Onde é escuro, onde é claro, pode fazer algumas texturas na árvore, fica a critério de vocês. Tá vendo? Agora, quem for finalizar ali, quem for para história em quadrinho, eu sugiro que finalize depois da nanquim. Se vocês não têm nanquim, vocês pegam uma lapiseira 07 e vão resolvendo na achura, tá vendo? A achura demora mais que o lápis, tá? Mas já vai ter que treinar se você for ali para os quadrinhos. Ó, quando eu fiz uma caixinha aqui, ó, enxergou minha caixinha? É aquele exercício da caixa. Eu sei que essa parte aqui da caixa tem mais sombra. Aqui mais escuro e ali menos. Então, eu já sei onde eu vou colocar luz e sombra, se vocês já pensarem em tudo isso como caixinhas, ó. Opa! Consegue enxergar aqui, ó, tudo em caixinhas. Por quê? Porque se você tem as caixinhas, você sabe onde é o cinza médio, onde é o cinza escuro, onde é o cinza claro ou branco. Porque é muito mais fácil para vocês que estão aprendendo a sombrear, marcarem, transformarem algo. A árvore, ela não é nada quadrada, ela tem uma forma orgânica, certo? Vocês estão começando agora a trabalhar essa primeira aula de forma orgânica que vocês vão realmente fazer. E da árvore, eu quero que vocês dêem o mais detalhe possível, tente fazer a árvore o mais realista possível, apesar de na hora de fazer qualquer animalzinho, qualquer coisa, eu quero que vocês façam na sombra. Tranquilo? Eu vou terminar o meu, passar limpo aqui no nanquim, tanto é que eu marquei a volta para o tamanho da folhinha que eu tinha, que eu vou passar limpo a nanquim. E vai estar a partir ali da noite, provavelmente depois das 8, que a NET coloca tanto esse vídeo como a imagem, então já vão ser postados tanto esse vídeo como a imagem praticamente ali ao mesmo tempo, porque a NET faz 2, 3, 10 coisas ao mesmo tempo. Faço o exercício, manda pro e-mail que tá aparecendo aqui, NET, bota aí, por favor, obrigada. Fiquem atentos, você vai ver que a partir de agora a gente já vai começar a preencher aquelas formas básicas que vocês aprenderam nas aulas 0, começar a preenchê-las com alguma coisa, tá bom? Então agora quem tem dificuldade, quem já tinha pegado essa parte de estrutura e tá falhando em detalhe, vai começar ali a trabalhar com detalhe, que é uma coisinha mais legal. Aqui tem bastante raiz, depois eu coloco. Enfim, era mais para vocês entenderem. O galho aí, ó. Ai, adorei esse suporte que eu fiz de PVC. Vou ver se a NET coloca ali uma foto para vocês verem aí o improviso. Mas é isso aí, tá? Se vocês resolverem tudo com caixinha, se vocês entenderem para onde estão indo essas caixas, na hora de vocês sombrearem, vai ficar muito mais fácil vocês saberem qual lado é mais escuro, qual lado é mais claro. Que é aquele mesmo princípio do exercício de luz e sombra que a gente fez. Então, nesse exercício, a gente... Lá na aula 0, a gente fazia o quê? Eu tenho por objetivo que vocês trabalhem uma coisa de cada vez. Ou é só proporção, ou é só perspectiva, ou é só luz e sombra, ou é só coloração, para vocês sentirem como são as coisas. A partir de agora a gente vai começar a misturar. Essa aula aqui vocês vão ter que ter noção de proporção, vão ter que ter um conhecimento muito bom de perspectiva, se
tá com dificuldade de fazer tudo em perspectiva, volta para aula dos predinhos, tá bom? Faz de novo e de novo, faz quantas vezes você precisar, cada um anda no seu tempo, no seu limite. Tem que ter também um conhecimento daquelas aulas de luz e sombra, principalmente aquela última que eu passei, tá bom? Se não conseguir fazer esse, volta e faça o exercício de proporção, que é aquele que eu fiz o corpo humano, a de perspectiva, que é o que eu fiz o predinho, e a aula de luz e sombra, que foi a última que eu fiz, tá bom? Não sei se vocês viram, mudou aí a cor, acho que agora tá verde, né? Net, bota verde aí pra não tá falando errado. É porque mudou o nível. Então a gente agora vai juntar tudo que a gente aprendeu num desenho só, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mensagem tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Me sigam nas redes sociais, né? Pra vocês acompanharem, receberem os vídeos aí sempre. E qualquer dúvida pode mandar lá pro e-mail, tá bom, Net? De novo aí, põe aqui no cantinho. Botou o e-mail. Obrigada, Net. A Net faz tudo aí. Um beijo pra vocês, terráqueos. E até quarta-feira.